Revista. Maravilhosa. Muito obrigada, minha querida. Então vamos lá. Página 93. Instruções práticas sobre o magnetismo animal, do professor Joseph Philippe François Deleuze, que Allan Kardec chamava ele de Sábio Deleuze. E eu assino embaixo. Vamos lá. O estado de sonambulismo nem sempre vem acompanhado de uma perspicácia perfeita, e esta, quando se manifesta do modo mais surpreendente, é muitas vezes relativa a uma ordem de ideias determinada, variável em sua intensidade. Para que dita perspicácia se exerça, é preciso que o sonâmbulo concentre suas faculdades em um só objeto, sem distinção, sem perturbação, sem que nenhuma influência estranha altere a marcha de sua inteligência. É preciso que o interesse que se toma por aquele de que se ocupa determine-o a forçar sua atenção, a vencer sua preguiça, a livrar-se de todas as preocupações do estado de vigília. Dir-me-á que o interesse que o sonâmbulo toma por sua saúde deve importar-lhe sobremaneira, que deve ver seu próprio corpo mais preferencialmente que qualquer outra coisa, e que se nele existe uma faculdade instintiva, deve exercitar-se esta principalmente sobre suas necessidades. Isso parece que deve ser assim, entretanto, nem sempre o é. Então, aí Deleuze começa a abordar sobre a questão do sonâmbulo, como a gente utilizá-lo, né, de certa forma, né? Então, ele faz essa, digamos assim, essa recomendação de só um objetivo, sem distinção, sem perturbação, né? Então, porque o sonâmbulo ele é muito sensível, inclusive com pessoas presentes no ambiente. Não só o sonâmbulo, tá, pessoal? Os médiuns também acontece isso. Eu vi uma leitura uma vez de uma médium americana que ela foi fazer uma leitura para uma pessoa e a auxiliar da câmera, na verdade ela segurava o microfone, não sei nem como é que dá o nome desse pessoal, segura o microfone e o câmera e tinha ela. Essa menina, ela estava segurando o microfone e a médium começou a fazer a leitura e a pessoa que ela estava fazendo a leitura, ela disse, não, isso aí não tem nada a ver comigo, né? E quando olharam, a menina que estava segurando o microfone, do trabalho lá, ela chorando, porque na verdade a leitura era para ela e não para a pessoa que estava sendo filmada. Então, o sonâmbulo também é assim, né? As pessoas estão no ambiente muitas vezes. Mas no caso especificamente aqui, Deus está se referindo aos sonâmbulos que eram utilizados para sua própria cura, tá? Então, ele inclusive recomenda que seja assim, né? Que essas pessoas que a gente magnetize, que por acaso entrem nesse estado especial, chamado sonambulismo, se ocupem, tá, da sua própria cura, tá? Dando as recomendações, se assim surgir. E às vezes, o sonâmbulo, né, ou a pessoa não tem o sonambulismo, na verdade, não chega a esse estado de sonambulismo, né, e aí não, Deus mesmo fala que a gente não deve perder tempo, a não ser em outra oportunidade testar novamente para ver se a pessoa é sonâmbula ou não. Então, nesse estado alterado de consciência, né, nesse estado chamado sonambulismo, inicialmente seria para o seu próprio tratamento, para a sua própria cura. Tá? Depois é que a gente pode, se essa pessoa assim o desejar, porque ninguém é forçado a nada, né, depois que ela conseguir o seu tratamento, se ela realmente se mostrar um sonâmbulo bem lúcido, né, a gente pode convidar essa pessoa para nos ajudar nos trabalhos de magnetismo, para que ela possa fazer a verificação da saúde de outra pessoa. Tá? Mas nesse caso aqui, ele está se fixando, digamos assim,
é mais para o próprio tratamento do sonâmbulo mesmo, tá? Essas pessoas que estão em tratamento magnético e chegam a esse estado de sonambulismo, tá bem? Então, é importante lembrar dessa questão, porque o sonâmbulo ele costuma ter essas interferências, tá? É por isso que o magnetizador tem que ter essa vontade, esse foco, para que o sonâmbulo não se perca no meio do processo, porque ele pode dar informações que não interessa naquele instante, naquele momento. Então, é importante sempre o magnetizador ficar alerta, né? Atento quanto ao foco do trabalho e quanto ao andamento que o magnetizador vai dando ali, vai dando aquela orientação e verificando se o sonâmbulo está se perdendo nas suas colocações e nas suas, entre aspas, nas suas visões, né? Tá? Nas suas descrições e leituras, se for o caso. Então, essa recomendação de Deleuze aqui é muito importante para a gente lembrar disso. Daqui a pouco, a Inaís vai me ajudar, porque Kardec também fala no livro dos médios sobre essa questão. Tá? Lembrando que sonambulismo não é mediunidade. Sonambulismo é o que Kardec chama de emancipação da alma, tá? Ou seja, uma faculdade 100% anímica. Só que há sonâmbulos que são chamados sonâmbulos médiuns sonâmbulos, né? Que têm as duas faculdades. E a gente vai ver isso nessa noite de hoje. Irani, pode continuar. Vários sonâmbulos preferem se ocupar dos demais do que de si mesmos, seja por um excesso de benevolência ou por vaidade. A outros lhe repugna examinar suas enfermidades e as consequências que podem ter. Outros, enfim, parecem dar pouca importância às suas curas. Creem que serão mais ditosos quando suas almas estejam livres dos laços da matéria. O magnetizador, em vez de se maravilhar dessa espécie de exaltação, deve empregar todo o poder de sua vontade em fazê-la cessar e determinar o sonâmbulo a se ocupar unicamente da sua saúde. Tudo o que tenho dito neste capítulo tende a fazer ressaltar a importância desses princípios e, se meus leitores me dispensam sua confiança, devem resguardar-se do entusiasmo em excesso, o qual é muito mais perigoso do que a incredulidade. Olha só o alerta importante dele, né? É muito bonito ver isso de Deleuze e é muito importante para nós, espíritas, ter isso, porque muitos médiuns e também muitos sonâmbulos se perdem justamente por isso, tá? Por esse deslumbramento, tá? Das informações. Quanto mais fantasiosa, mais a gente dá atenção, mais a gente alimenta, e é um processo que se realimenta, tá? E isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque a gente superexcita tanto ao sonâmbulo como ao médium. E no caso do médium é mais complicado ainda. Por quê? Porque a gente não sabe que entidade é aquela. Quando você trabalha muito tempo com sonâmbulo, você sabe, você conhece aquele sonâmbulo, sabe? Com o tempo você tem aquela, entre aspas, aquela intimidade de trabalho de muito tempo. Então você sabe as nuances, o que é que o sonâmbulo quer dizer, o que é aquilo. Enfim, os dois vão criando esse laço bem forte, né? Sonâmbulo e magnetizador. Por isso que, às vezes, pessoal, há registro de sonâmbulos e magnetizadores que praticamente passaram a vida inteira juntos. Alguns deles, inclusive, casaram, né? Eram um sonâmbulo e casaram no meio do processo. Tudo certo, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas é legal você saber dessas nuances, mas, no entanto, quando você conhece, é lindo, né? Maravilhoso, isso é muito bacana. Mas quando se trata de um médium, é complicado porque a gente não sabe que espírito está vindo. Né? Pode ser qualquer espírito. Tá? Então, é sempre a prudência, né, que Kardec recomenda com relação a essas informações que são dadas. Tá bom? E o médium vai dizer determinada coisa, você anota, você leva em consideração, mas não toma como verdade absoluta, porque pode ser que, nesse momento aí, seja pela uma colocação do próprio médium, seja pela limitação do espírito comunicante. Um espírito que está se comunicando, no caso. Né?
Deleuze faz essa recomendação, né? Que deve se resguardar, nós, magnetizadores, devemos nos resguardar no entusiasmo em excesso, que infelizmente no nosso meio espírita tem muito dessas pessoas que se entusiasmam muito fácil, né? Falou que é um espírito que está se comunicando, pronto, aí a gente já bota o tapete vermelho ali. Claro que a gente tem que respeitar, sim, tem que respeitar, mas nem sempre é um espírito na qual a gente deve dar atenção absoluta, ok? Tem que sempre ter aquele critério da razão, sabe? Não ficar maravilhado, não, porque espírito tal, não, ok? Ele continua, né, Deleuze, ao qual é muito mais perigoso do que a incredulidade. Okay? Essa confiança excessiva do magnetizador e das pessoas que escutam aquele sonâmbulo, elas vão prejudicar muito mais do que propriamente se fosse um incrédulo. Tá? É interessante também, logo no início do parágrafo, onde ele fala excesso de benevolência do próprio sonâmbulo, porque ele pode querer ajudar outra pessoa, seja porque é um parente, seja porque é um amigo próximo que ele quer ajudar, mas Deleuze ressalta, não, foque na sua doença, foque no seu tratamento, porque aquele sonâmbulo, no caso, esse sonâmbulo que ele está se referindo aqui, são os sonâmbulos que estão em tratamento. Não são aqueles sonâmbulos que já receberam alta e a partir daí a gente pode convidá-lo para trabalhar conosco, né? Que aí é uma excelente ferramenta, né? Uma excelente parceria, sonâmbulo e magnetizador. Tá? Principalmente quando ele tem essa lucidez de conseguir observar os órgãos internos dos nossos assistentes. Beleza? Então, excesso de benevolência ou por vaidade. Por isso que em outro momento, vocês podem observar, nas gravações anteriores, o Deleuze recomenda que ninguém agradeça ao sonâmbulo, porque pode puxar essa questão da vaidade. Ok? Ah, mas é uma questão de educação. Pronto, agradeça depois que acabar o trabalho, agradeça ao magnetizador, agradeça à equipe, mas não agradeça ao sonâmbulo quando ele estiver em trânsito, não. Ok? Mais uma vez, a gente volta àquela velha questão também. Nós que vivemos no mundo da mediunidade, nós que somos espíritas, observamos muito esse perigo da vaidade através dos agradecimentos. Ah, espírito tal me curou, né? Toda aquela, enfim, essas coisas que nem Jesus aceitava, quanto mais o espírito, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, né? Para não excitar, já que o sonâmbulo é muito sensível, a gente não excitar, criar situações para o nosso sonâmbulo. A responsabilidade é do magnetizador. Veja que o magnetizador tem que usar a sua força, é uma força magnética, não é força de, não é imposição, não é brigar, mas é sua força de persuasão. Né? Chegar ali, conversar com o seu sonâmbulo, né? Aquele sonâmbulo que está trabalhando, e dizer, não, foque no seu tratamento, foque no seu trabalho. Não, mas eu quero fazer uma leitura para meu parente. Tudo bem, vamos fazer. Né? Não é nenhum crime fazer uma leitura para outra pessoa, tudo certo. Mas o magnetizador sempre focado ali, sempre acompanhando e observando atentamente o processo, tá? E? Porém, supondo que um sonâmbulo só se ocupe de seu estado físico e de sua cura, supondo que sua perspicácia seja tal e que fale segundo suas sensações atuais e não segundo algumas preocupações anteriores, também pode se equivocar no tratamento que se prescreve, e isso provém de uma causa sobre a qual convém chamar a atenção. Então, mesmo o sonâmbulo, mesmo eles tendo essa lucidez, ele pode errar. Okay? Eu queria agora, a gente está nessa... A gente passou por página 94, não é, Irani? Eu peço agora a ajuda de nossa querida Inaís, para a gente ler uma parte do livro dos médiuns, que vocês anotem aí, por favor, que é justamente o livro dos médiuns, item 72, que fala sobre o médium sonâmbulo. Tá? Volto a dizer, não podemos confundir a mediunidade com o sonambulismo. São duas faculdades, ok?
Claro que, muitas vezes, um sonâmbulo, ele, às vezes, tá? Eu tenho observado que eles são médiums também. Okay? Mas, lembrando, o sonambulismo é a faculdade anímica, 100%, que ele chama de, Kardec chama de emancipação da alma, né? Ou do encarnado. Por isso que não está no livro dos médiuns, está no livro dos espíritos. A partir das questões 400, Kardec começa a falar sobre sonho e chega no sonambulismo. Ele fala de sonambulismo também. Okay? Porque é a emancipação da alma, não é mediunidade. Aí no livro dos médiuns, Kardec abre um parênteses porque existe o chamado médium sonâmbulo. Quer dizer, dentre os sonâmbulos, existem alguns que são os dois, né? São flex, como eu costumo brincar. Eles têm as duas faculdades. Mas a gente vai ver que caso é esse. Eu não sei se Inaís está encarnado. Cadê você, Inaís? Estou aqui. Mas, Wagner, você viu que a 72 é da teoria das manifestações físicas? É isso que você quer que eu leia? Não, é sobre o médio sonâmbulo. Qual foi a questão que você viu? Aquela do fluido? Porque assim, eu estava olhando aqui no meu livro dos médios. No meu livro dos médios, no 70 aí. Ah, não, peraí, eu acho que estou olhando errado, não é isso? Eu acho mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque aquele que eu li para você hoje foi das manifestações físicas, que fala sobre o fluido. Uhum. Aí você quer sobre o sonâmbulo, né? É o médio sonâmbulo. Médio sonâmbulo. Bom, leia aquela parte, né, só para a gente confirmar aquele ponto, por favor. Vou ler. Estava aqui tentando achar os médios sonâmbulos, não acharei não. Não, pode Aqui deixar. nas manifestações, na teoria das manifestações físicas, que a gente estava falando sobre o fluido. Né? Então, na pergunta, na 874, ele começa a falar sobre os fluidos que são a resposta de São Luís. E ele diz que o fluido universal, pergunta se o fluido universal é uma emanação da divindade. E os espíritos dizem que não, né? Isso a gente discutiu muito na aula que a gente estava tendo sobre fluido, né? É uma criação da divindade, e ele diz que tudo é criado exceto Deus. O fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Tem Só um alguma momento, relação... Inaíse. Não seria médiuns sonâmbulos? Mas essa parte que Wagner pediu para eu ler agora, tem que ler lá no método sonâmbulo. Não é isso, Wagner? Médio sonâmbulo, 172. É 172, né? Deixa eu olhar aqui. É 172, não é o 72. Tá. Por isso que eu estava... 172, ok. Vê se é isso que tu está falando. É isso mesmo, tá marcado aqui, 172. Médio sonâmbulos. Esse 74 era da aula que a gente estava tendo da Gênese, não É a outra. Era, porque é sobre a lucidez sonambúlica. Então, como vai falar sobre o médio sonâmbulo aqui, na 172, aí a gente vai precisar ler até 174, tá, Inês? Ok, exatamente, lá é 72 até 74, por isso que teve uma confusão. É aquele nó seco que a gente estava tendo de ontem. Não, porque eu queria ir para esse trecho que a gente estava querendo ler, eu queria achar, que aí eu não achei ainda, que era falando que o fluido universal, só quem tem acesso na sua pureza são os espíritos puros. É isso. Era isso que eu queria achar, mas tudo bem, deixa essa parte depois. Mas essa daí, Wagner, está na 74. A 74 não são várias perguntas? Da teoria das manifestações? Isso. E ela está exatamente na pergunta 5. Então, qual dá para é você, o estado dá para você no ler? qual o fluido universal... Qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? É uma pergunta. Isso. E ele responde:
para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Era isso que Em eu vosso queria. mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, podes dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o fluido que chamais fluido magnético animal. Pronto. Esse fluido magnético animal é o mais próximo a nós. Agora, a Isso. pureza do fluido universal, aí já são os espíritos puros. Por que eu estou Exato. falando sobre isso? Porque quando a gente tem um sonâmbulo, esse sonâmbulo pode ser um sonâmbulo já que tem um progresso moral grande. E se ele tivesse progresso moral, ele vai ter uma lucidez bem melhor. Tá? Eu sei que a gente vai ver aqui que a lucidez não depende do progresso moral. A gente vai ver isso no item 174. Mas eu queria ressaltar que esse progresso nosso na Terra, de várias existências, né, as encarnações, faz com que a gente se torne mais preparados, porque a gente já adquiriu muitas experiências. E no transe, no processo de sonambulismo, a gente tem acesso a essas informações. Essa é a grande questão que a gente queria apresentar. Mas vamos lá para o item 172, não é isso? Ok, Livro dos Médiuns, capítulo 14, segunda parte, o item é o 6, médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica. Ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que, com sua frequência, se encontram reunidas. Com muita frequência. Com muita É frequência, isso né, mesmo, Inês? que com muita frequência é isso, se encontram reunidas. Obrigada. Bom, então quer dizer, são faculdades medianímicas, porque tem uma questão de ser anímico, né? No caso, ser É uma anímico. variedade. Isso. Então, quer dizer, essa questão aqui, que muitas vezes a gente coloca tudo como mediunidade, aí Kardec vai apresentar aqui, ó. Vamos continuar, Inês, porque a gente vai ver que ele vai distinguir bem direitinho isso. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. Por isso que é anímico. Exato. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprime aure em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. Então, observe que aqui dá para a gente entender que ele recebe menos influência do corpo, né? Menos influência da matéria. Por isso que ele tem uma liberdade relativa, né? Que a liberdade absoluta vai ser só quando ele desencarnar. Ele ainda está ligado ao corpo, né? Sim, está ligado ao corpo. Mas essa liberdade, né, é quase que total, né? Por isso que ele faz uma distinção, Kardec faz uma distinção entre os estados de transe, e ele chega ao sonambulismo como um estado muito de liberdade do corpo, né? Por isso que o sonâmbulo consegue ter essa questão de viajar no tempo e no espaço, e o transe mais profundo, ou seja, mais livre ainda do corpo, seria o êxtase, que não é qualquer pessoa que chega ao estado de êxtase. Continuando. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de um outro. Ficou bem claro isso, né, gente? Então, o sonâmbulo ele não é médium, por quê? Porque, na verdade, ele está emancipado. É ele mesmo, só que no estado alterado de consciência, no estado especial, né? Com menos interferência na matéria.
E o médium não. O médium ele recebe aquelas informações de outro, não é dele. Exato. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Então, isso aqui, pessoal, só para abrir um parênteses aqui, é muito legal quando a gente é magnetizador para poder ajudar os sonâmbulos, ajudar os médiuns também, não só os sonâmbulos, né? Porque existe o sonâmbulo magnético, quer dizer, aquele que é provocado, o transe é provocado pelo magnetizador, mas também existe o médium que pode ser ajudado através desse transe provocado pelo magnetizador para ajudar na sua mediunidade. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descreve com tanta precisão como os médios videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos. O que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável, onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revelam de maneira Inequívoca, né? Inequívoca, desculpe, menino, desculpa aí. Tranquilo, mas 173 ele vai justamente falar sobre isso. Um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem garçom de 14 a 15 anos. Garçom? Garçom? Garçom. Aí tem garçom, é? Aí tem o quê? Não tem garçom não, mas tudo bem. Um dos nossos amigos tinha um sonâmbulo, um jovem garçom. Pode continuar. Aqui não de tem 14 a 15 anos, tá. De uma inteligência muito vulgar e de uma instrução extremamente limitada. Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia, deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. Não é tudo. Disse-lhe tratasse agora de indicar o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem entendes por vosso anjo doutor? O que me ditam os remédios? Não sois vós, pois, que vedes os remédios? Oh, não, pois que já vos disse que é meu anjo doutor quem vos dita. Assim, no sonâmbulo, a ação de ver o mal era por conta do seu próprio espírito, que, para isso, não tinha necessidade de nenhuma assistência, mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro. Esse outro, não estando lá, ele nada podia dizer. Só não era senão sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor. Era sonâmbulo médium. Esse sonâmbulo médio é justamente essa particularidade, né? Onde ele fazia o diagnóstico, mas quem prescrevia o remédio era o espírito desencarnado, né? Era o doutor, que, na verdade, provavelmente foi o médico em outras existências, né? Na vida anterior, e ajudava esse jovem, né, de 14 anos a fazer as leituras. Oi, Nelson, pode falar. A pergunta para falar nisto até era só o seguinte: o sonâmbulo, as capacidades que ele tem quando são ativadas no sonâmbulo
é possível que seja ativadas através de um espírito não encarnado, ou seja, como chamasse a atenção dele para assim, comunicar? Geralmente, Nelson, quando a gente diz sonâmbulo magnético ou sonâmbulo artificial, é porque quem proporciona, né, pelo menos inicialmente, nos trabalhos iniciais, porque às vezes o sonâmbulo ele acaba entendendo como é que faz e entrando em transe sozinho. Tem alguns casos que o próprio sonâmbulo aprendeu a entrar em transe sozinho, mas mesmo assim, ele mesmo sozinho, ele precisa de alguém para poder acompanhar, para anotar as leituras dele, né? Que era o caso de Edgar Cayce. Então, na verdade, Nelson, pode até ter um espírito, muitas vezes tem espíritos que estão ligados a esse trabalho, né? Quando eu trabalho por bem, sempre vai ter irmãos que querem ajudar, que são espíritos familiares, amigos, o próprio anjo guardião do sonâmbulo, do magnetizador, entendeu? Eles podem sim estar juntos, mas esse processo de colocar em transe é o magnetizador que proporciona, tá? Agora, eu já vi relatos de alguns médiuns que viram espíritos magnetizando para que o médium entrasse em transe. Mas eu não posso dizer que isso com segurança, porque foi um relato de uma médium só e eu preciso que sejam relatados por outros, né? Para dizer que é uma coisa que acontece comumente. Tá? E eu estou a fazer esta pergunta porque eu às vezes vejo no YouTube alguns vídeos e por curiosidade, até mesmo para eu fazer a minha própria análise, digamos assim, como a prof está a dizer, e bem, que nós como magnetizadores, temos que ter o cuidado da avaliação perante, neste caso, estamos a falar perante uma pessoa, o sonâmbulo, não é? Temos que ter esse cuidado, como dizia Allan Kardec, nós como magnetizadores. Eu tenho sempre a curiosidade de ver os vídeos e fazer a minha análise. Ou seja, eu tenho visto vídeos até que fazem experiências com espíritos, e depois, mais recentemente foi de uma menina que estava num cano de um esgoto e que aparecia vestida de branco e pronto, e eu tirei a conclusão que isso pode ser também, como se costuma dizer, fake, não é? Pode ser montagens, porque um espírito não aparece assim à pessoa, a todos, ao olho nu do ser físico, do espírito físico, digamos assim sem mais nem menos, não é? Tem que haver como nós sabemos, tem que haver uma materialização do espírito que é provocado pelo médium. E eu achei que aquilo é montagem. E o outro vídeo que eu estava a falar de um miúdo, e a maior parte das vezes esses vídeos até, infelizmente, vem daí, são montagens, como eu costumo dizer, aqueles os inteligentes da parte de mais vídeos brasileiros. E eu estava a fazer esta pergunta porque eu fiz uma análise de um miúdo que estava com o pai, e possivelmente também foi tirada daí, gravada aí no Brasil. Foi montada uma câmara noturna na casa deles, e estava o pai e o filho a dormir, e de repente a cadeira começou a mexer, a mexer. Possivelmente seria o espírito, ou como o prof diz, ou até mesmo o anjo guardião do miúdo, estar a mexer, e vê-se mesmo que nós sabemos que eles também podem fazer isto, podem até, inclusive na informática, podem falar no mais, que eu gosto de falar nos espíritos, nos brincalhões. E esse miúdo acabou levantou-se devagarinho, com os braços esticados para a frente, e foi até à cozinha. Foi até à cozinha, fui a falar, pronto, estava a falar com um irmão nosso não encarnado, e sempre a falar, como se tivesse ali alguém física a falar com ele. O pai acordou, achou estranho o miúdo não estar ao lado dele a dormir, e foi até à cozinha e deparou-se que o miúdo estava a falar com alguém não visível aos olhos do mundo físico. Então ele falou com o miúdo, antes disso o miúdo ainda foi
ao frigorífico, que vocês chamam a geladeira. Geladeira. Buscar não sei o que é, meteu lá os dois copos, como se eles estivessem a beber os dois um copo e tudo. Eu achei fascinante e interessante aquilo, porque de facto aquele vídeo na minha análise é possível. E pronto, eu vejo esses vídeos e por isso é que fiz a pergunta se pode haver perante como ele era um miúdo, supostamente aquilo que eu analisei, um miúdo com o sonambulismo. Eu tirei a minha análise e fiz por isso a minha pergunta que eu fiz, se pode haver intervenção dos espíritos não encarnados com a pessoa com o sonâmbulo. E por isso é que porque eu gosto muito de ver esses vídeos e ter a minha conclusão e digo assim, isto aos olhos da doutrina espírita é falso, é montagem, mas isto já pode ser verdadeiro. E quer dizer, puxa um bocadinho para a aprendizagem. E o que eu acho interessante, porque é um pouco a nossa aprendizagem, porque são vídeos reais e a gente vai sempre tirando a nossa própria análise. E eu sei que apareceu, por exemplo, uma menina que apareceu de branco, que eles até queimaram uma boneca, ela apareceu aos berros e tudo, e eu isso sei que é falso, porque isso, não tendo, como disse anteriormente, só pode ser possível a materialização do espírito só com a presença do médium. E esse vídeo para mim é falso, é montagem. E são essas pequenas coisas que eu analiso, e por isso é que eu do miúdo do sonambulismo, por isso é que eu fiz esta pergunta, se poderia haver a interferência dos espíritos não encarnados, nossos irmãos não encarnados, com a pessoa a pessoa sonambólica, digamos assim. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Nelson. E é isso mesmo. O sonambulismo natural, chama de sonambulismo natural, né? Diz que as pessoas levantam e vão para a geladeira, fica conversando com não sei quem, a gente não sabe quem está conversando, a gente fica imaginando que é um sonho, né? Mas pode, de certo, ser uma pessoa conversando mesmo, né? Um espírito conversando. Mas aí, o que eu queria chegar é que... Peraí, só um momento, viu, Bira? Eu queria chegar que... Foi sem querer. Não, tudo bem. Os sonâmbulos naturais, Nelson, que são essas pessoas, né, que se levantam assim no meio da noite, então é até perigoso, né? Ela sai de casa, abre a porta. Um amigo meu lá em Natal pegou o carro dele, saiu nesse estado, sonambulismo natural. É perigoso. A casa da pessoa cai do prédio também. Não é suicídio. O pessoal fala que é suicídio, isso não é suicídio, não. Não é enquadrado como suicídio, não. Mas pelo menos na questão da avaliação. Né? Agora, veja só, quando essa sonambulismo natural, há uma probabilidade de o magnetizador testar e ver se ele tem essa lucidez sonambúlica, entendeu? Ele se tornar um sonambulo magnético artificial. Então, existe essa grande possibilidade, né? De pessoas que são sonâmbulos naturais, um magnetizador, no mínimo, o magnetizador vai ajudar nesse sonambulismo natural, né? Vai deixar ele, digamos assim, vai controlar melhor essa forma de levantar no meio da noite e tal, né? Com a magnetização, o sono magnético, o sonâmbulo começa a aprender a controlar isso aí, tá? O sonambulismo natural, né? Mas há uma probabilidade desses sonâmbulos naturais se tornarem, não serem, né, na verdade, sonâmbulos artificiais ou magnéticos, tá? Existe essa possibilidade. Irani, vamos terminar o item 174? Bora. Irani não, eu. Inês, desculpa, Irani. A minha é 94, não é 74. É por isso, é porque é no livro dos médios. Só para a gente concluir essa parte dos médios sonâmbulos. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se prende ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento, aquilo que estava dizendo antes, né, Gilberto? Isso. Do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões, se seu espírito é pouco avançado. Olha, interessante essa parte, viu? Uhum.
Aquele que fala por si pode, pois, dizer coisas boas ou mais, justas ou falsas, por mais ou menos delicadeza e escrúpulos em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência, mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau, tão bem quanto os médiuns. É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Isso está lá na questão 425 do Livro dos Espíritos. Isso, que fala sobre sonambulismo. Obrigado, viu, Inaís? Ok, muito interessante essa parte 174. Muito legal. Então, isso serve de alerta tanto para os sonâmbulos como para os médiuns também. Irani, vamos lá? Ora, sucede com frequência que um enfermo a quem se tenha posto em sonambulismo esteja atacado ao mesmo tempo de várias enfermidades muito perigosas e que o tratamento que seria bom para um não convenha a outro. O sonâmbulo se ocupa primeiramente do órgão mais afetado, da enfermidade mais grave e mais dolorosa. Fixa sua atenção naquela que mais lhe molesta e se prescreve remédios, não se detém a examinar se são nocivos ou não para as demais enfermidades. Não faz muito tempo vi um exemplo disso. Uma sonâmbula atacada do peito e com o estômago em muito mau estado. Se ordenou para o segundo um remédio que provavelmente houvera agravado a enfermidade do primeiro. O magnetizador lhe fez algumas observações. Ela concordou que essas observações eram justas. O tratamento que ela se havia prescrito mudou, e 15 dias depois ela mesma exclamou: "Oh, que contente estou de que me haveis feito desistir de tomar o remédio que eu havia pensado. Agora, o estado de meu peito me permite fazer uso dele." Com efeito, ficou curada, mas o mesmo não lhe haveria sucedido se o magnetizador houvesse sido menos prudente. Regra geral: quando a um sonâmbulo lhe afetam vários males, ele fixa natural e instintivamente sua atenção no que lhe parece mais grave. Esse mesmo alerta aqui do sonâmbulo, né? Porque aí é o diagnóstico de um sonâmbulo, também serve para o tato magnético, para quem é magnetizador, aqui sabe o que eu estou falando, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que tem várias questões, né? Por exemplo, vou contar só um exemplo aqui para ilustrar o nosso caso. Às vezes a gente está tratando de alguém que está com depressão, né? Temos a chamado TBM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo. Mas a gente observando através do diálogo fraterno, através de o que Rita chama de pós né? Pós e o que, Rita? Pós e pré e pós. E pré e pós, desculpa, pré e pós, quer dizer, você faz aquela entrevista antes do tratamento magnético e a outra após o tratamento magnético, e a gente verifica que muitas vezes aquela depressão é causada por uma dor. Vamos supor, um exemplo, uma dor no joelho. Então, o que eu devo tratar? A depressão, a dor no joelho? Os dois. Enfim, é claro. Mas eu não posso fazer imposição. No tratamento, eu vou fazer tratamento de joelho, vou fazer uns concentrados, vai fazer mal. Bom, ora, se ela está com dor e essa dor está causando a depressão, ela está ficando depressiva por isso, nada impede da gente tratar o joelho. Tá? Faz o tato magnético, verifica. Mas não pode fazer tato magnético, gente. Tudo que tem essas exceções, sabe? A gente não pode ficar fechado na caixinha, né? Faz o tato magnético do joelho, verifica realmente aquela dor.
ela chega inclusive mancando muitas vezes, né? Então você vai, faz todo o tratamento, capricha nos dispersivos depois, né? Sem problema, sem medo de ser feliz. Então, você trata o joelho, depois faz o TDM com toda intensidade, inclusive eu acho até que mais demorado, já que você fez alguns concentrados, né? Oi, Gilberto, pode falar. Assim, depende do caso da depressão, né? Porque Você o que tem eu que disse, né? avaliar Uma o depressão caso da gerada pela uma depressão. dor no Se a joelho, sabe, Gilberto? depressão for aquela depressão que a pessoa está em estado realmente perigoso, é preferível que ela fique com a dor e você trabalhe a depressão. E essa maneira de dizer, não, você faz a imposição, tira a dor, e dispersando bastante vai ficar normal, talvez não. Não é isso que as experiências que eu já contei passado para nós, mas as pessoas podem ter experiência própria de ter vivido. Agora, eu acho que depende do grau de depressão. É porque eu estou com depressão, nem toda depressão é igual. Então, tem pessoas que estão em um estado alterado mesmo, muito profundo de depressão, que a sessão de meia hora não dá certo, você tem que ir a mais prolongada e bastante dispersivo e é muito cansativo. E há outros que estão com a depressão já em estágios, vamos dizer assim, que não vai alterar da maneira que você falou. Então, eu acho que cada caso é um caso. O que eu achei interessante da sua fala é que o magnetizador tem que ser percussiente, ser profundo, analisar, sentir, perceber. Ele não pode entrar na regra e se engessar nas coisas. Eu achei legal a sua fala. Agora, não pelo princípio mais simples que você falou, não, faz assim e tal, mas uma análise mais aprofundada do caso da depressão em relação à dor, e aí vai se trabalhar. Então, eu penso que é o adequado, não é? Porque, assim, da mesma forma que o magnetizador vai trabalhar com algumas sequelas pessoais, que ele devia ter uma autoanálise de achar de saber que não poderia trabalhar por conta que está em um processo, talvez, de, como chama, de perca fluídica, né? Da fadiga fluídica. E alguns dos seus órgãos estão periclitados no processo. Ele continua trabalhando com muitas pessoas. Então, tipo assim, as pessoas têm que fazer análises concretos daquilo que pode ser feito, tanto no paciente como a pessoa exercer o trabalho da magnetização. Então, há uma necessidade, não é uma coisa simples assim, não, faz assim, pera, a gente dá certo. São efeitos rápidos que você não pode analisar a profundidade deles, né? Da mesma forma que a pessoa tira uma dor, não quer dizer que ela foi curada do problema, da situação. Então, eu acho legal essa pertinência de colocar o desin, é, como é que chama? Desengessar, é uma palavra quase americana, né? Desengessar a ideia, as atividades, não ficar naquela coisa assim, mecanicista da coisa. É a mesma coisa dos processos magnéticos, né? Assim, a depressão é dispersivos assim, ativantes assim. Aí a pessoa, mas quantos? Ora, quantos? Quantos você achar que seria necessário? 30, 200, 100, 10, 50, não é verdade? Então, a pessoa tem que fazer esses análises de percussiência. Achei legal essa fala aí, né? Com essa ressalva que eu estou dando. Nelson quer falar, por exemplo. Tem outro caso também que eu lembrei, Gilberto estava falando, questão da dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça é gerada pela uma pressão arterial, né? A pessoa tem uma pressão muito alta. A pressão arterial,
ela pode danificar os rins, né? Ela vai forçar o coração, ela pode cegar a pessoa, né? A pessoa ficar cega. É horrível para o sistema vascular mesmo, né? Que as veias vão ter que ficar mais calibrosas lá e, enfim, todo o sistema, né? Tanto o sistema renal, enfim. Então, como é que eu vou tratar? Vou ficar fazendo só arrastamento da dor de cabeça, sendo essa dor de cabeça provocada pela pressão alta, né, arterial, né? Então, você vai lá e faz o tratamento da pressão arterial. Lógico que ela vai ter que ter um acompanhamento médico, vai ter que ter também a medicação, né? Que a gente sabe muito bem que as pessoas, né, o médico responsável, né, cardiologista, vai passar uma medicação também, e a gente vai também ajudando no processo com o magnetismo. A gente tem procedimentos para ajudar nesse processo da pressão alta, verificar se essa pressão alta também não está ligada a diabetes, por aí vai, né? Então a gente tem que estar sempre alerta e também com esse acompanhamento mais detalhado, né? Para não ficar só tratando os efeitos, esquecendo de ir atrás das causas, né? Resolvi fazer esse parênteses bem grande, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essas Vale. questões. E depois que o Nelson falar, eu queria dar a palavra. Tá. Oi, Nelson, pode falar. Né? O microfone está desligado. Pois, Pode tá, falar, pode já falar. está, já está ligado. Agora o professor Wagner fez aí uma questão muito importante e pronto, eu falando também como magnetizador, temos um caso. Depressão com dor no joelho. É claro que não invalida o fazer o tato magnético, mas pronto, a priori é que a gente já sabe onde está situado, digamos, o problema, a priori já podemos tratar. É claro, se eu como magnetizador, se já fiz um tratamento antes, é claro que eu não poderei fazer àquela pessoa, terei que indicar outro magnetizador porque a energia fluídica desgastou o anterior. Mas se não for o caso, posso fazer perfeitamente o tato magnético, nunca é demais fazer tato magnético, faço o arrastamento da dor do joelho e depois acabo por fazer as longitudinais, os discursivos longitudinais e cruzados, e como o Gilberto disse, e com toda a razão, não tem números de discursivos, né? É os necessários que a gente achar necessário para a pessoa ficar minimamente mais aliviado com a dor. E é claro que não vai logo tirar a dor, que é óbvio que não tira logo no momento, mas vai minimizar a dor. E eu, como magnetizador, era esse o processo que eu iniciaria para fazer o tratamento a uma pessoa que estava com dores, com depressão derivada à dor no joelho. E era só isso que eu queria só dizer. Cadê o Nelson? Gilberto, você quer falar? O microfone está desligado, Gilberto. É o seguinte, a questão do TDM1, né? Que eu ia falar sobre isso. Algumas questões do TDM1 que Jacó colocou no seu novo livro, né? Já atualizado. Não sei se os magnetizadores estão dando atenção a isso, que é a questão dos dispersivos ativantes em primeira mão. Ele pede que faça dispersivo ativantes em todo o processo, né? Tanto nas costas como na frente. E aí, depois de fazer o ativante das duas situações, aí é que ele começa a fazer ativantes com fases alternadas, né? Camadas. Calmante,
Exatamente. Até o ativante, até o calmante, né? E eu não sei, eu gostaria de ter uma opinião do pessoal que trabalha aí com magnetismo, se estão fazendo essa regra que Jacó sugeriu como uma nova etapa do TDM. Eu queria saber alguma opinião aí do pessoal que trabalha, se fazem isso mesmo. É aquela questão, né, Gilberto? Antes a gente trabalhava só a frente, hoje já trabalha o refluxo, que é as costas, né? Vai para a região ativante, faz todo o processo ativante, depois vira, faz ativante também na frente, né? E capricha, não deixa de, a gente sempre reforça, né? Capricha no esplênico, né? E ativante, acalmante, muito, muito fortemente. Então, é uma coisa que a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar. E depois faz em camadas, né? Eu acho que isso aí já é padrão de tudo. Enfim. Uma coisa Vai que eu para lembrei, depois frente, vai falar, Gilberto, isso. Ih, Gilberto, como é? pode falar. Sim, aí vai para frente, faz os estudinais ativantes, depois faz os cruzados, né? Isso, Do esplênico ativantes, só ativantes. isso. Depois que terminar essa série de frente, se o paciente estiver deitado, faz também o oposto do esplênico, Isso, quando né? tiver de costas, né? Também ativante. Aí terminou todo esse processo, aí começa de novo ativantes e calmantes, né? É Isso, uma das fases do que ele sugeriu lá. exato. Pois é, tem magnetizadores aí na linha. Alguém pode dizer se faz ou não faz, ou se ainda faz no processo antigo. Não Gostaria de sei, saber Gilberto, só. tem que fazer essa pesquisa agora, não sei. Nelson, quer falar, Nelson? Pode falar. Eu só queria dizer ao Gilberto, por exemplo, os ativantes, nós podemos fazer com a pessoa em pé ou sentada, nós podemos fazer os ativantes e os calmantes em simultâneo, ou seja, metendo o paciente de lado. E nós podemos fazer isso, as duas coisas em simultâneo. Estar a fazer de Não, frente. Estar a poder fazer de pode, frente. mas a orientação do TDM1 última, né, de análise que foi atualizada no livro do Jacó, você faz inicialmente todos os ativantes por necessidade do caso em tratamento. Não é Ah, sim, por sim, questão da sim. técnica, é por Sim, sim. questão do caso em tratamento, que é a depressão. Aí você faz todos os ativantes, todos, e aí depois você vai fazer ativantes e Calmantes. calmantes, Calmantes. até Sim. terminar todos os processos. Fase um só ativante. Fase 2 ativantes e calmantes. Sim, tem que ser, Entendeu? de frente, tem que ser o mesmo número que fizer na parte de trás. Tem que ser sempre o mesmo Sim, a número parte de do braço, depressivos que parte a da gente fizer. frente, tudo ativante, Tem que é tudo, o tudo. processo do TDM. Sim. Não é que Se- você não se- possa fazer. e o A processo de estar em rigor, pé, estar sentado ou deitado é igual. O processo é tudo igual. eu não estou sendo claro, então isso indica que você não faz o processo, porque você não está entendendo como é. Não, É eu estou isso que eu Eu acho que queria você a vai ter que saber perceber, dos estou a fazer, perceber. magnetizadores, viu, Gilberto? Eu viu, acho que você vai Wagner? ter que fazer uma demonstração, aí filma para poder passar para a gente, tá? Para poder ficar mais bem entendido, porque não sei aí se o pessoal entendeu. E Naís, você quer falar um pouco? Você trabalha com TDM também, né? Certo, beleza. Naís, cadê você, Naís? Tem o Urbano também, lá de Garanhuns também, que eu acho que trabalhou com TDM também. Oi, Hein, Naís? cheguei. Então, no TDM, Naís, como é que você trabalha? Porque o Gilberto está falando que é só no ativante inicialmente. Como é que você trabalha aí, no seu processo?
Está fazendo uma pesquisa aqui, aproveitar o Olha, estudo. Pesquisa. Desde quando eu disse, quando eu fazia as coisas a Ana Vargas, que eu fiquei muito apreensiva em falar, sabe? Porque geralmente ela me fez uma crítica muito forte Foi. e não, nem quis Então faz assim, Inês, me entender. nem Mas fale, de qualquer maneira, porque mas eu essa vou aula, dizer. escuta, essa aula está sendo gravada, então não fale agora, tá? Depois a gente fala em particular, tá bom? Pronto, tá certo. Não é melhor? Mas eu posso dizer do jeito que eu trato. Pronto, Não tem problema beleza. nenhum, não. E eu de Ana Vargas você fala depois. Sim. Viu? Gilberto, eu comecei a trabalhar só na zona ativante. Com umas pessoas deu certo, com outras pessoas não dá certo. Por exemplo, com meu cunhado, que eu até gravei aquele. O meu cunhado não dá certo trabalhar na zona ativante. Ele fica muito agitado. Entendeu? Então, como você estava dizendo, cada caso é um caso. Eu acho que a gente vai fazendo os testes e vai vendo como é a pessoa. Por isso que eu acho que no magnetismo não existe essa coisa de prego batido, ponta virada, de receita de bolo, sabe? Pronto, como eu estava dizendo com o meu cunhado, né? Com o meu cunhado, eu já inicio fazendo em camadas. Por quê? Porque uma vez que eu fiz nele, ele não dormiu. Quando eu passei a fazer em camadas, e ele toma muito remédio para dormir, e mesmo assim ele não dormiu. Quando eu comecei a fazer em camadas, foi quando eu senti que ele ficou melhor. Sabe? Ele tem depressão e ele tem Parkinson também, né? Tem essas duas coisas. Com meu filho também, se eu fizer, o que eu entendi foi pessoas que têm ansiedade, que as pessoas que eu sei que têm ansiedade, elas não se deram bem com o meu passe ativante. Entendeu? Eu associei, mas ainda é uma coisa de pesquisa. Eu associei uma coisa à outra. Como, por exemplo, não, mas isso aí depois a gente fala sobre outra coisa. Certo. Foi perguntado só isso. Eu não sei talvez se tem ansiedade pessoas que façam como eu. e talvez também as pessoas com fibromialgia também, que elas são muito sensíveis. Mas é isso aí, gostei da tua colocação. Pessoal, eu vou só pedir carinhosamente a Gilberto, que infelizmente a gente vai poder falar mais, porque já a hora está avançada. Mas aí em outro momento a gente abre a sala e grava, inclusive, para estar no meu canal, porque senão a gente vai ficar aqui, né, falando sobre um procedimento que eu acho que é interessante, mas eu acho que a gente tem que seguir no nosso estudo. Mas tudo bem, Gilberto, pode falar se quiser. A colocação da Inaísa é interessante. Tipo assim, a pessoa não se deu bem com o meu dispersivo. Será a quantidade? Porque o dispersivo ele é sempre o ativante, depende da quantidade que você está dando no processo. Então, não seria exato diminuir essa quantidade, já que você tem um potencial muito forte no processo ativante? Entendeu? Então, a análise não talvez seja a quantidade que estamos fazendo, né? Tem pessoas que dispersam de uma vez só. O Lafontaine dava um dispersivo, a pessoa caía lá do coisa lá com o sopro dele, né, Vaga? Uhum. Abriu os olhos lá e tal, né? Aquela questão que doutor queria correr, aquela que ele conta a história, acho que está até no livro do Michaelis, e aí eles, de uma distância, fez um sopro que a sonâmbula lá imediatamente voltou ao estado dele. Então tem pessoas que têm essa força energética muito forte em algumas atitudes. Então, não seria talvez você observar a quantidade de dispersivos, né, ativantes, diminuísse para ver. Fazer o teste aí. Porque assim, o processo do TDM foi baseado em
assim, eles fizeram análise, vinham fazendo as análises, e nesse último análise ele percebeu que dessa forma que ele colocou agora, as melhoras foram mais rápidas dos depressivos, né? Mas assim, como existiu muitas fórmulas, né, Wagner? Acabou, algumas pessoas às vezes não adquirem do livro, ou adquiriram e não leram mais, ficaram na mesma coisa do tempo que fazia. Então, o que ele propõe é que essa metodologia nova, que esse procedimento novo, ajudou a melhorar mais rápido. Essa questão só. É. Beleza, Gilberto. Irani, você está aí? Eu estou. Bora ver se a gente vai até Vamos lá. 95, talvez. Vamos lá. Tenho aqui agora as precauções por meio das quais a segurança de prevenir os perigos que possam nascer de uma excessiva precipitação ou de uma cega confiança. Se vosso sonâmbulo se prescreve um remédio que vos pareça contrário a seu estado, fareis vossas objeções. Lhe induzireis a que examine sucessivamente e com a maior atenção o estado de seus órgãos e que vos dê conta do resultado. Dir-lhe-eis que vos explique os motivos que tem determinado a escolher tal ou qual remédio e que vos descreva com precisão os efeitos que do mesmo espera. Isso aqui é importante porque ressaltar também que no século XIX era possível fazer isso, né? Hoje não pode passar medicação, nem um sonâmbulo passar medicação. Agora, se no processo de tratamento tiver um médico acompanhando, né, que sejam também médicos que sejam favoráveis ao magnetismo, porque tem alguns médicos que são opositores. Então, opositor é melhor nem convidar para participar do processo, porque vai acabar atrapalhando o sonâmbulo. A gente já viu essa questão em outro momento, nas gravações anteriores. Mas se for um médico que gosta, está de acordo com o trabalho do magnetismo, gosta da pesquisa com relação ao sonâmbulo, esse médico foi especialista da área na qual a gente estiver tratando, está tudo certo, e aí ele pode ver essa possibilidade da prescrição da medicação, mas esse não é o sonâmbulo que vai prescrever, né? O médico que vai prescrever, ele pode concordar e ele também pode discordar. Então, essa questão de medicação, hoje em dia, não é recomendado fazer, porque é exercício legal de medicina e pode ser. Continuando. Apresentar-lhe-eis o remédio, far-lhe-eis tocar ou provar, dir-lhe-eis que vos indique a dose, não somente pelo nome de uma medida ou de um peso, senão mostrando-vos a quantidade de que quer fazer o uso. Se depois de todas essas precauções ele insistir, podeis fazer o que vos recomenda. Então, mais uma vez, lembrando, né, não pode prescrever medicação. Sonâmbulo não pode fazer isso. As nossas leis agora, vigentes, não permitem fazer isso. Mas, voltando a dizer, se tiver um médico, se for responsável, se ele for realmente especialista da área na qual tiver o tratamento específico, tudo bem. Mas com muita cautela, muito cuidado. Continuando. Parece-me impossível que no estado de sonambulismo o indivíduo tenha o projeto criminal de se suicidar e não poderia crer que depois de haver examinado cuidadosamente uma substância deletéria não a repelisse. Entretanto, se sucedesse que a prescrição do sonâmbulo poria sua vida em perigo, é evidente que o magnetizador não deverá acatá-la. A gente tem que estar sempre ciente e utilizar o bom senso, né? Usar o bom senso. Se eu não passar uma substância lá maluca e a gente verificar realmente que tem um perigo ali, né? Claro, evidentemente que a gente não vai entrar nessa fé cega, né? E acreditar 100% no sonâmbulo. É essa questão que Deleuze está apresentando
né, essa cautela, essa prudência, que inclusive está de acordo com Kardec. A prova reiterada de uma grande perspicácia e de uma grande pureza de intenção é, sem dúvida, motivo muito poderoso de confiança. Porém, não nos dão essa inteira certeza, única que pode autorizar-nos a fazer uso de um meio oculto, no caso em que um erro tivesse consequências funestas. Aí tem uma nota de rodapé, né? Tem. Leio logo. Por favor. Uma epilética, a quem se tratava pelo magnetismo no Salpêtrière, hospício que há em Paris, foi indicado como o único meio de curá-la excitar nela, nas mais críticas circunstâncias e por meios violentos, um favor que devia naturalmente pôr sua vida no maior perigo. Durante 3 meses, tem persistido em pedir o mesmo. Por fim, se decidiram a seguir sua opinião e se obteve a cura. Porém, os que tomaram esse partido eram médicos bastante inteligentes, conheciam o estado desesperador da enferma, julgavam que o sacudimento indicado podia produzir uma crise saudável que não houvera podido obter-se por nenhum outro meio, e sua profissão lhes autorizava a calcular as probabilidades de perigo ou de êxito. Um magnetizador que não fosse médico não deveria tomar sobre si tal responsabilidade. Mais um alerta de Deleuze aqui, muito interessante. E essas questões de ordens psicológicas, né, psíquicas, eram muito utilizadas, porque o magnetismo, nessas áreas especificamente, veja, um epilético, né, epilepsia, era tratada onde? No hospício, quer dizer, era tratado como um maluco. Olha só, que pobreza, né, naquela época, no século XIX, né? Hoje, praticamente, não existe mais hospício, graças a Deus, né? Porque eram tratamentos absurdos, de choque, por aí vai. Mas, hoje a gente tem, graças a Deus, um trabalho muito sério, muito eficaz dos psicólogos e psiquiatras. E volto a dizer, né? Como é importante o magnetismo em conjunto com eles. Então, nós, magnetizadores, podemos sim ser essa terapia complementar para auxiliar nesses tratamentos, seja de epilepsia, seja de ansiedade, síndrome do pânico, né, que hoje é chamado de transtorno do pânico, a própria depressão e por aí vai. Tá? Os sonâmbulos determinam com frequência remédios de que têm ouvido falar ou que outras vezes têm experimentado, os quais poderiam substituir-se por outros muito mais eficazes. Nesse caso, deve chamar-se sua atenção sobre o que parece mais conveniente e discutir os motivos de sua eleição. Se o sonâmbulo falar sobre determinada medicação, é interessante conversar com eles. Mas, volto a dizer, né, isso deve ser feito pelo médico, não por nós, magnetizadores. Seria no caso que tivesse um médico acompanhando. Poderia acrescentar muitas coisas sobre a direção dos sonâmbulos, porém creio que se deduzem naturalmente dos princípios que deixo estabelecidos. Volto à maneira de empregar os procedimentos quando se tem produzido o sonambulismo. Voltou ao ponto do sonambulismo novamente. Ele fez aqui uma abordagem sobre as medicações e tal, substâncias, e agora ele vai voltar para o sonambulismo. Vamos lá. O sonâmbulo indica sempre os procedimentos que lhe convém e, portanto, não cabe incerteza com respeito a isto. Às vezes, esses procedimentos são muito aborrecidos e fatigantes para o magnetizador. Exigem paciência de sua parte, valor e solicitude. Entretanto, são indispensáveis para desenvolver e terminar felizmente uma crise essencial para a cura, porém isso é bastante raro. A maior parte do tempo,
a natureza trabalha somente durante o sonambulismo e não se necessita mais segurar o sonâmbulo pelos dedos polegares ou pôr-lhe a mão nos joelhos, ou unicamente ocupar-se dele. Então, observe que os sonâmbulos vão indicar a que a gente chama hoje, naturalmente, hoje a gente chama muito de técnica, né, que a gente prefere chamar de procedimento hoje. Esses procedimentos, muitas vezes o próprio magnetizador vai questionar, né? Mas se um sonâmbulo recomendar aquele procedimento, é importante que o magnetizador siga. Eu sei que é complicado, né? Às vezes, vou cansar, isso é desnecessário, né? A gente vê muito isso no nosso meio, né? Pessoas que estão começando no magnetismo, às vezes questionam, porque Jacó Mello recomenda que a gente passe no mínimo 40 minutos no tratamento de depressão. Isso é um absurdo, é muito tempo. Não. É não. Para salvar uma vida, a gente faz até, sei lá, quantas horas, né? Então, é importante a gente estar, sabe, muito aberto e que o magnetizador possa realmente ter essa abertura, sabe, de poder obedecer, de certa forma, os procedimentos que o seu sonâmbulo recomendou. Lógico que tem um limite ali, né? Você vai ver aquele procedimento, se bate com o que a gente estuda, as técnicas, se vai de encontro ao princípio do magnetismo. Quanto ao princípio do magnetismo, a gente pode fazer, né? Mas se obedecer aos princípios do magnetismo, e raramente um bom sonâmbulo vai de encontro aos princípios do magnetismo, pode reclamar pela questão da quantidade, pelo tempo, né? Mas não foi suficiente, faz mais dispersivos aqui. E aí o magnetizador pode se chatear, enfim, mas é importante que siga à risca o que o magnetizador pediu, mais uma vez, né? Lembrando, sem comprometer, né? Sem ir de encontro aos princípios de magnetismo que a gente conhece. Depois, Gilberto, pode falar. Achei interessante que quando ele aduz a questão de que só do sonambulismo ele vai ser tratado sem necessitar mais outros atendimentos externos, que a natureza ali vai secundar dentro do sonambulismo. Isso fez lembrar a questão do sono magnético, né? Que às vezes você não faz nada, só o sono magnético a pessoa restitui, fica restaurada, né? Porque eu estava até vendo que no início do processo eles chamavam o sonambulismo de sono magnético, né? Depois aqui veio falar de sonambulismo. Mas aí depois ficou evidenciado que o sono magnético é aquele sono momentâneo. A pessoa dorme e acorda, sem falar, sem nada, né, Wagner? Deu assim para entender, né? Eu estou até penetrando essa ideia, porque eu vou dar uma aula sobre sono magnético e sonambulismo. Por isso que eu estou já dando as pintadas aqui para o meu professor dar umas orientações. Então, eu achei interessante ele resguardar isso, que está dentro também lá da ideia do sono magnético, que a natureza restaura sem precisar outras ações magnéticas, né? Só entre linhas, né? Ele não está dizendo isso aqui. Não, mas ele falou isso mesmo. Né? Ele falou isso mesmo, porque no sonambulismo, Gilberto, no sonambulismo, a ação magnética ela é mais eficaz. E o Charles Lafontaine, ele fala isso também no Arte de Magnetizar o Magnetismo Animal. Ele diz que o efeito do magnetismo é muito mais interessante, né? Muito mais intenso, mais forte, mais eficaz, quando você faz o tratamento com a pessoa no sono magnético, reforçando o que Deleuze está falando aqui e o que você falou agora. Tá? O que eu queria fazer um parênteses é que não necessariamente, Gilberto, o sono magnético é um sono. Porque às vezes a gente coloca alguém nesse transe, nesse sono magnético, e ela está super presente.
ela está ouvindo tudo do ambiente. Tá ouvindo tudo, né? Ela está muito presente, ela não está dormindo, porque geralmente quando a gente está dormindo, a gente não lembra de nada, né? Ou Eu, lembra de quando eu muito quero pouco. reparar minhas forças, eu entro em sono magnético e fico escutando todo mundo. Mas aí, quando eu volto, é fuziante. A energia está toda recompensada. Você está entrando na função que a gente chama de stand-by, né? É igual aquele equipamento eletrônico É que você exatamente, eu fico em coloca ele no stand-by, sem stand-by. forçar a mente em nada, né? O que os hipnotistas hoje chamam de auto-hipnose. Você entra nessa auto-hipnose e fica nessa função stand-by, que é para você repor as suas energias através da respiração diafragmática, através da sua mente tranquila, focada e desacelerada, né? Porque a nossa mente é um dos, digamos assim, é uma das usinagens mais fortes que a gente tem, quer dizer, a gente acaba gastando muita energia, né? Pensando. Muita gente entra em depressão porque pensa demais. Agora não pensa de forma eu pensar, que diz, não, mas você está dizendo que pensar faz mal? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente pensar de forma sem controle, de forma Já totalmente li sobre desorganizada, isso. O né? pensamento acelerado, ele faz descarregos energéticos que você tem fadiga. Imagine uma pessoa sob pressão de uma coisa que ele quer fazer e não pode fazer, que ele fica pensando só naquilo, ele se desgasta tanto que vem aí as patologias mentais, O causando que distúrbio aí, vem as ansiedades, os medos, vem vários, agrega um bocado de coisa por conta da natureza do pensar. Olha, Gilberto, o que causou a minha depressão, eu analisando ela, né? O que causou a minha depressão na época foi aquele pensamento fixo, Sim. realimentando, entrando em loop. É, E eu não conseguia, Gilberto, me libertar, entrava em loop, é sabe? chamada Pensando, monoideia, a né? monoideia ali é muito característico disso, sabe? Você gasta uma energia absurda, E abre espaço para os processos agressivos da obsessão, né? Abre principalmente. espaço para os companheiros se associarem ali. Principalmente. Mas a parte que eu queria tocar do magnetismo é que a sugestão ali foi do sonâmbulo, né? Isso, isso. E eu só aproveitei o gancho assim que existe esses espaços, né? Não é para que toda vez que você for magnetizar e o sonâmbulo entrar, você deixar ele em estado sem fazer nada. Não, a ação magnética, quando a pessoa está fora do campo energético, né? Do corpo, ela absorve, é tanto que absorve pensamentos, qualquer coisa que está ali circunvizinha, não adequado, vai produzir descargas, né, impressionantes no sonâmbulo, por isso que tem que ter todo cuidado. Imagina a magnetização intencional que você está ali doando energias com um processo de auxiliar e repercutir no corpo dela, né? Então é notório que toda essa compreensão lá do passado eles tinham, mas a gente tem mais por conta do espiritismo, né? Verdade. As percepções do perispírito e tal, né? Isso. E Parece que Gilberto, alguém levantou a mão aí, viu uma foi notícia. Irani. E Gilberto, não sei se você Sim. concorda comigo, só para passar a palavra para Irani, é que às vezes o nosso assistido já entra no sono magnético, mesmo sem a gente perceber, né? Então ele já está entrando no processo salutar para que a gente possa tratar ele. Oi, Irani, pode falar. Só Que vocês... concordar, ela vai falar, é só para concordar que a maioria dos processos que eu faço de magnetização, a pessoa entra nesse sono e eu não tinha ideia. Eu vim despertar para a ideia quando o Adilson veio aqui em 2013. Então, quando ele veio, que falou, aí, tá. É mesmo. Inclusive, usando a sugestão, eu consegui coisas maravilhosas com a pessoa desse estado, né? Que, inclusive, Gilberto, Ok, às vezes deixa a eu gente falar. ficava preocupado, né, Gilberto? Ah, mas a pessoa dormiu. Deixa ela, né? É até bom, não é verdade?
esse caso eu nunca me preocupei, não, com a questão da pessoa dormir. Mas Eu continuava meu trabalho, fazendo a magnetização, depois eu a despertava no momento correto. tem gente que se preocupa. O que eu recomendo geralmente, Gilberto, é quando a pessoa entrar, ficar assim, a gente aproveita e vai lá e magnetiza água para ela, deixa ela lá, não tira ela desse sono magnético, deixa ela lá, se trabalhando. Oi, Irani, pode falar. Não, já foi no momento que vocês estavam falando da síndrome do pensamento acelerado. Sim. Vocês conversando aí, parecia que estava falando de mim, sabe? Eu tive, a última semana, eu tive uma crise, mas é do jeito que vocês estão dizendo. Mexe com tudo, com o corpo todo, deixa a pessoa assim, muito diferente, sabe? Agora, já nas beiras de uma depressão. Aí a gente tem que reagir e tudo, mas esse pensamento, ele perturba muito. Ele fica fixo ali, é como se fosse um disco assim, só voltando, sabe? Sem parar. E judia muito, viu? Deixa a pessoa bem, porque a gente que já tem mais experiência e já sabe mais ou menos como reagir, faz um certo esforço e consegue sair. Estou saindo. E dependendo da pessoa, da sensibilidade, porque tem pessoas super sensíveis, impressionáveis com tudo, né? Pessoas que, por exemplo, não podem sofrer nenhuma preocupação, que as portas se fecham tudinho, ela fica dentro do quarto fechado. Qualquer problema, ela se fecha, ela não vê saída para nada, aí ela fica pensando naquilo, e agora o que vai acontecer? Ela não consegue ver a luz do sol, de dizer assim, vou olhar o problema do lado de fora. Como eu baixo muito livro de psicologia, muito livro de autoajuda, eu tenho bastante. Se eu lesse a metade do que eu baixo, quando eu reencarnasse, eu seria um sonâmbulo para recordar as coisas que eu. Mas, assim, eu li matéria sobre isso, num desses livros, sobre esses estados mentais acelerados, que gastam muita energia, mas muita mesmo. Porque você sabe que o pensamento, fisicamente, ele já queima fósforo, né? É tanto que quando a gente era menino, não sei se. Mas aí tem um pessoal da nossa idade, você não é, Wagner? A gente tomava calciogenol, né? Lembra do forte não sei o Eu quê, lembro. que os nossos pais nos davam, Biotônico que é para ficar as Fontoura. cacholas boas. Esse menino tem que pensar bem, e a gente tomava o cálcio, os ossos, e o outro lá, que era um negócio ruim pra caramba. Era do Parecia peixão, era? cachaça. Me lembro desse remédio. Ainda existe, já desse eu vi por aí. Mas eu esqueci o nome. Então, a gente queima fósforo no pensar. Energia. Tu imagine nos estados energéticos, como é que não fica, né? Imagine, pronto, vamos dar agora, magnetizou a distância. Você usa justamente o pensar. Se você acelerar o processo e passar das suas condições, você vai ficar chacoalhado, vai descarga energia maior do que aqui presente, né? E tu imagina a pessoa preocupada ali, aquela ideia, rapaz, aí os camaradas vêm, chega e diz, é agora que eu pego, vai. Peguei você, compadre. É desse jeito. Por isso que essa autoajuda de eu estou bem, eu estou em paz, construtivamente, antes que os problemas aconteçam, vai ajudar você. No momento que ele acontecer, você está mais refinado com os processos mentais e conseguir ver o problema adequadamente. Esses exercícios de autoconstrução, eu estou bem, eu estou em paz, eu sinto a grandeza, eu sinto a paz interior. Não é porque a gente não esteja em paz, ou é para quando o momento aflitivo chegar, a gente ter semeado um bocado de coisa. O exercício já está bem habilitado. Então você se autoanalisa, opa, essa energia não é boa, porque o problema é esse. A gente tem que dizer assim, pensei mal da pessoa. Aí a gente lê o evangelho e tudo, mas por que eu pensei?
Não está certo. Eu tenho que pensar mal daquela pessoa. Por que que ela pode ter agido assim, por essa circunstância, por aquela outra, por tal e tal, e você vai chegando a conclusões, né? Mas por que você está reforçado por uma ideia, por um princípio? Então, necessita que a gente trabalhe isso construtivamente, diariamente, não sob um aspecto ilusório, de eu estou bem, eu estou em paz. Não, é construir no mundo interior. Por que que eu devo estar em paz, né? Eu gosto muito de Jacó, porque ele tem essa visão muito positiva. Por que que você deve estar em paz? Porque eu sou um ser, eu posso construir hoje o que eu não construí ontem. Eu posso fazer hoje o que eu não fiz ontem. Eu posso realizar algo que eu não fiz ontem, né? Então você tem que armazenar nos estados psicológicos, que é o estado da alma, a maior força do que na força física, né? Dar combustível à estrutura da psique, que é mais do que a do corpo, né? Que é para justamente criar essas forças reguladoras. Que o maior ponto que eu acho, Wagner, é a gente perceber. Por exemplo, a pessoa pode morrer no fogo, porque ele não percebeu a fumaça, né? Entendeu como é que eu quero dizer? Então, ele não percebeu a fumaça, então ele tem que perceber as coisas, tem que sentir as coisas. Então, no estado do bem, da paz, você tem que construir essa riqueza. Tem uma historinha, Gilberto, que é a historinha do sapo, né? Se você pegar um sapo, colocar ele e for aumentando gradativamente a temperatura da água, ele não percebe e morre. Ele não percebe, entendeu? Ele vai, sem perceber, a temperatura vai aumentando, e ele vai se adaptando até morrer, sem perceber. Acontece muito isso com a gente. A gente às vezes entra nesse estado de loop, nessa sobrecarga, sem perceber. E essas questões da monoideia, ela é muito perigosa, porque a gente vai entrando nesse entre aspas, né, cachorrinho correndo atrás do rabo, e gastando uma energia absurda, né, nesse loop, e às vezes, e algumas vezes mesmo, quando é muito mais sério, precisa de ajuda de uma terceira pessoa. Tá aí o nosso papel como magnetizadora, seja à distância, seja presencial, para a gente mudar, pelo menos naquele momento de magnetização, mudar esse contexto energético dela, né? E tentar, de certa forma, tirar ela desse loop. E ela vai se sentir mais confortável, vai se sentir melhor. E aí ela vai começar a sentir falta de estar bem. Porque a gente não percebe que a temperatura da água está aumentando e a gente não está percebendo. Enfim, agradecer a todos vocês, porque a hora já está avançada. Irani, eu vou parar aqui, viu? A gente vai voltar novamente para esse. O sonâmbulo indica sempre o procedimento que lhe convém. Certo, tá Eu bom. vou anotar Tá aqui ótimo. para o dia. Será na próxima quinta-feira. É o Dia 97, 9. é? Dia 9, né? 96. Página Página 96. 96. O Dia segundo 9, parágrafo começa. dia 9 de junho, quinta-feira. É isso? Dia 9. Dia 9, é. Agradecer a todos vocês. Não sei se ficou alguma dúvida. Fiquem à vontade aí de falar. Eu vou agora acabar aqui a gravação. Agradecer também a Nelson, né? Eu tenho o Hector aqui, o meu esqueletinho, e Nelson tem o gatinho, ó. Tão comportado assistindo a aula, rapaz. Olha aí, ó. Meu amiguinho. Oh,